e vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Queria convidar vocês para lerem comigo o Evangelho de Jesus segundo escreveu São João, capítulo de número 14. Glória a Deus. Hoje é a nossa última mensagem, conforme eu tinha comunicado com os irmãos. Esse mês de novembro nós estaríamos reservando esse tempo, essas quintas-feiras, foram 5 quintas-feiras, para meditarmos um pouco sobre a escatologia bíblica. E Mateus, você está com os slides aí, né? Ministramos 4, né? Hoje é a quinta. Quem encontrou João capítulo 14, diga amém. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Amém? Glória a Deus. Quantos desejam ser incluídos em mais uma oração? Feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Eterno Pai, Deus de amor, Deus de bondade, misericórdia, quero te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Quero pedir que o Senhor traga luz ao nosso entendimento, que o Senhor traga alegria ao nosso coração e fé para crermos na tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a recebermos com humildade, alegria e reverência a palavra do Senhor. Assim te oramos, a igreja confirma mais uma vez dizendo amém. Tome assento, irmãos. Se você puder ficar com a sua Bíblia, vou tentar correr um pouco para ver se nós terminamos o conteúdo hoje. Então eu queria que você colocasse, Mateus, aí para a gente fazer. Nós vamos iniciar recapturando um pouco daquilo que... Pode voltar um pouco mais. Pode voltar para o início. Tá, nós temos esses dias, irmãos, pensado sobre escatologia bíblica. Eu quero relembrá-los a definição, né, de escatologia, para quem porventura não tenha participado das demais doutrinas. Escatologia é uma junção de duas palavras de origem grega, que é escatos, né, e quer dizer último, e logia, estudo. Portanto, escatologia é o estudo das últimas coisas, ou a doutrina das últimas coisas. Portanto, a escatologia bíblica, ela se dedica a estudar o desfecho final da história da humanidade, conforme previsto na Escritura. Você não vai encontrar propriamente o termo escatologia na Bíblia, porque é um termo mais teológico, mas você vai encontrar algumas expressões tais como últimos dias, últimos tempos, última hora, dia do Senhor, tempos trabalhosos. Pode ir me acompanhando aí, senão vocês ficam para trás, né? Então, vocês têm aí algumas definições, todas aí com alguns termos que aparecem na Bíblia, todos aí com referências bíblicas. A escatologia, irmãos, eu falei isso todas as quintas-feiras, ela é uma das 9 principais doutrinas bíblicas e, inclusive, faz parte daquilo que na teologia nós chamamos de teologia sistemática, que é um compilado das 9 principais doutrinas bíblicas, e dentre elas nós temos a escatologia. Digo isso para que os irmãos tomem ciência do quanto esse tema ele é importante, ele é relevante na Escritura. Eu quero relembrar aos irmãos do que nós já tratamos ao longo desses dias, na nossa primeira mensagem, que foi no dia 2 de novembro, que era também dia de finados. Nós trabalhamos um dos temas abordados pela escatologia, que é muito pertinente, que é a morte e o estado intermediário e ressurreição. Portanto, quem não ouviu essa mensagem, volte lá, assista, é muito importante. E aqui tem muitos assuntos que são importantes
principalmente para os novos convertidos, alguns irmãos que são mais novos na fé, em relação à comunicação com os mortos, oração pelos mortos, tudo isso nós falamos naquele dia. Na segunda e na terceira semana, na segunda nós trabalhamos a segunda vinda de Cristo, falando da vinda gloriosa, quando Cristo virá para estabelecer o seu reino, de forma visível, gloriosa, ele virá à terra para estabelecer o seu reino milenar aqui na terra, que é um reino de 1000 anos. Dissemos aos irmãos que antes da vinda de Jesus, tinha algumas coisas que deveriam acontecer. Falamos do princípio de dores, da grande tribulação. Então, sobre a grande tribulação, nós falamos 2 quintas-feiras. Dividimos em parte 1 e parte 2. E hoje eu quero pensar um pouco com os irmãos sobre o arrebatamento da igreja, tá? Então, hoje o nosso tema é o arrebatamento da igreja. E aí eu coloquei uma definição bem simples do que é arrebatamento. O que significa arrebatamento? Arrebatar é o efeito ou ação de arrebatar, ou seja, retirar algo repentinamente de um lugar. É tirar de um lugar para outro com muita rapidez, com muita velocidade, com muita força. Isso é arrebatar. Eu estou segurando esse celular, de repente alguém pode arrebatar esse celular da minha mão. O que isso significa? Que a pessoa que tirou, ele tirou de forma rápida, de forma violenta. Então, arrebatar é tirar de um lugar para outro com muita rapidez, com muita força. Nós temos alguns textos bíblicos para se referir ao arrebatamento da igreja. Eu quero ler alguns dos principais com os irmãos. Então, o arrebatamento da igreja é fundamentado na Escritura? Sim. Nós acabamos de ler esse texto, eu queria ler de novo com vocês. Não se turbe o vosso coração. Jesus está se despedindo dos discípulos e avisando para eles que vai voltar para o Pai. E os discípulos, obviamente, se sentem tristes por causa dessa informação. E Jesus diz para eles essas palavras: não se turbe, não se perturbe, não se entristeça o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então volta aqui a imagem para mim. Meus irmãos, não tem como a gente relativizar esse assunto na Bíblia. Veja que Jesus, ele não está falando apenas da sua vinda em glória, da sua vinda para implantar o seu reino físico na terra. Não, ele está dizendo também da nossa ida. Ele está falando da vinda, mas ele também está falando da nossa ida. Então o arrebatamento é um tema presente na Escritura. Ele disse: eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver vocês estejam também. Vamos ver um outro texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 11. Esse texto é aí um pouco mais adiante, quando Jesus é levado aos céus. Ele está conversando com os discípulos no Monte das Oliveiras e dá algumas instruções, e depois dessas instruções, Lucas diz que, tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus, que de dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Levante a sua mão comigo e diga assim: ele vai voltar. Vamos ainda a 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, que uma palavra do apóstolo Paulo diz assim: eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta zoará,
os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Vamos agora a mais um texto em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 15 ao 17. Nós já lemos esse texto na primeira doutrina, que diz assim: dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que tivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor. Aonde, igreja? Para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Vale um glória a Deus. Irmãos, e dentre outros textos que eu poderia trazer, eu acho que aqui é o suficiente. Os irmãos concordam? Digam amém. Então o arrebatamento é um tema bíblico, está na Bíblia e não há o que discutir. Agora nós vamos aí, pode prosseguir nos slides. A pergunta que fica é: mas quando vai ser o arrebatamento? Quando se dará o arrebatamento? E aí eu quero trabalhar alguns textos com vocês a respeito desse assunto. Pode passar o próximo slide. Eu coloquei aqui pelo menos 3 textos. O primeiro texto é Mateus 24, 36. Jesus disse assim, olha: quanto ao dia e à hora ninguém sabe. Então vocês não podem exigir de mim, meus irmãos, que eu diga, porque Jesus disse que ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Pode voltar a imagem para cá, vocês ficam intercalando. Irmãos, deixa eu fazer uma observação. Quer dizer que nem Jesus sabe do dia do arrebatamento da igreja? Tem um detalhe aqui, irmãos. Paulo vai dizer aos filipenses que quando Jesus veio ao mundo, ele se esvaziou da sua forma de Deus. Ele se esvaziou da sua divindade. E ele assumiu forma humana. E eu, particularmente, compartilho da ideia de que ele se esvaziou, inclusive, da sua onisciência. Portanto, ele esteve aqui enquanto o seu período, enquanto a sua encarnação, como um homem, sofreu todos os processos que um homem sofre e viveu todos os dilemas e dificuldades que um homem sofre. No entanto, quando ele é vitorioso na cruz, ressuscita dos mortos, ele recebe um corpo glorificado e ele é glorificado diante do Pai, e ele recebe novamente a sua condição de divindade. Portanto, creio eu que quando Jesus disse nem o Filho, ele está se referindo àquele momento enquanto encarnado, né, dentro dessa realidade enquanto encarnado. Mas o que nós estamos aqui buscando é uma informação preciosa. Jesus disse, olha, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos sabem. Então ninguém sabe, ninguém absolutamente sabe. Isso pode ser hoje, ou pode ser daqui a alguns anos, nós não sabemos. Mas eu coloquei um outro texto, que é Mateus 25 e 13. Jesus diz assim, que era a parábola das 10 virgens. No finalzinho ele diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, mais um texto, mais uma palavra de Jesus reforçando que essa vinda de Cristo, ela é, ou pelo menos o dia, a data, ela é secreta. E aí, eu acho que nem cabe discutir a questão do dia e hora, porque tem alguns estudiosos da Bíblia que eles são tão detalhistas, e vão querer entender qual é a diferença entre dia e hora, porque que a Bíblia especifica. Então, eu não vou entrar nesses detalhes, mas eu quero lembrar vocês de Atos 1, capítulo 6, está na tela, pode colocar, Atos 1, 6 e 7, Jesus está conversando com os discípulos, minutos antes dele subir, e os discípulos perguntam para ele, quando é que vai ser o tempo em que ele vai restaurar o reino de Israel e restaurar todas as coisas? E Jesus diz, aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes,
Não vos pertence, eu quero que vocês leiam comigo essa parte, diga comigo, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Volta para mim, irmãos, olhe para cá, nós não só não sabemos o dia em que Ele vem, como Jesus deixou claro que a gente não deve procurar saber. Nós nem só não sabemos, como Jesus deixou claro que a gente não deve se preocupar com isso. Nós não só não sabemos, como Jesus deixou claro que Deus não quis revelar. Não é a vontade de Deus revelar. Então, quando tratar de arrebatamento da igreja, fique muito cuidadoso e com o pé atrás com essa galera que gosta de marcar data. Irmãos, isso por si só já demonstra um perigo enorme. Todos os que marcaram data erraram. E no final do século passado, muita gente ousou marcar data. Marcaram data, marcaram para o ano 2000, e no ano 2000, os irmãos lembram? Muita gente vendeu muita coisa, fez dívida, comprou meio monte de coisa para poder dizer que Jesus ia vir, ele não ia precisar pagar, e depois teve gente que morreu, se suicidou desesperado. Então teve muita gente, irmão, que fez um bocado de munganga. Eu mesmo fiz. Eu era adolescente, né, no ano 2000, eu sou de 84, 2000 eu tinha 16 anos, né, eu era adolescente, e nós estávamos tudo na casa de um parente nosso lá, um churrasco, e todo mundo no meio do sítio, lá todo mundo se divertindo e tal. E aí quando estava chegando perto de meia-noite, eu preocupado com medo de Jesus vir na meia-noite, aí eu chamei meu primo Onésimo e fomos lá na casa do meu avô, é o pastor, para acordar meu avô para me reconciliar antes de dar meia-noite. Aí o avô estava dormindo, cheguei lá, eu bati na porta, o avô acordou, aí deu aquela temperada na garganta. Eu morri de medo dessa temperada na garganta do meu avô. Aí ele perguntou o que era, eu disse, não, vô, que eu queria me reconciliar, eu no pé da janela pelo lado de fora e ele pelo lado de dentro. Não, o vô disse, não, entra aí. Aí entrou, ele orou comigo até 3 horas da manhã. Era para mim não se desviar mais, irmão. Se eu saísse dali, podia se desviar de novo. Então, meus irmãos, nós não sabemos o dia, e o Senhor disse que a gente, para os discípulos, que eles não se preocupassem com isso, e não procurassem saber a respeito desse assunto, porque é um assunto que Deus reservou exclusivamente para Ele. É um mistério que Ele não quis revelar. Quem entendeu até aqui, diga amém. Meus irmãos, agora, na teologia, há pelo menos 3 correntes de interpretações a respeito da vinda de Jesus. Há uma corrente chamada de pré-tribulacionista, ou seja, é uma corrente que acredita que a igreja será arrebatada antes de começar a grande tribulação. Por isso ela é pré-tribulacionista. Ou seja, a igreja será arrebatada antes que comece a grande tribulação. Eu levei 2 semanas aqui falando para vocês sobre a grande tribulação. Então entendemos que a grande tribulação será um período aqui de 7 anos na terra, que será governado pelo anticristo, que acontecerá muitas coisas de ordem política, econômica, natural, espiritual. Vai ter muitas coisas que vão acontecer dentro da grande tribulação. Há uma corrente teológica que defende que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Portanto, a igreja não estará aqui nesse período de agonia, de dificuldade, de aflição, que o anticristo não vai ter domínio sobre a igreja do Senhor. Há uma outra vertente, que é a vertente mid-tribulacionista. Essa vertente teológica, essa corrente teológica defende que a igreja vai ser arrebatada na metade da grande tribulação. Logo, a grande tribulação vai... Eu disse aqui para vocês semana passada que a grande tribulação, ela será marcada de 2 metades, e que os 3 primeiros anos e meio será razoavelmente mais fácil, os 3 últimos será pior, será mais difícil. Portanto, essa vertente teológica defende que a igreja vai ser arrebatada, ela vai viver esses primeiros 3 anos e meio, vai conhecer o anticristo, e na metade da grande tribulação ela vai ser arrebatada para não sofrer os 3 últimos anos e meio, que serão mais difíceis.
Há outra vertente, que é também uma corrente teológica, é a pós-tribulacionista. Essa vertente defende que a igreja vai ser arrebatada no final, portanto ela vai passar toda a grande tribulação, ela vai sofrer todas as consequências da grande tribulação, e no final da grande tribulação é que o arrebatamento da igreja vai se dar. Eu preparei aqui, irmãos, uns gráficos. Pera aí, segura um pouquinho, Mateus. Eu preparei aqui uns gráficos, que isso me deu muito trabalho para fazer, mas eu preparei uns gráficos para tentar facilitar um pouco, assim, pelo menos visualmente, para cada uma dessas vertentes. Os irmãos estão comigo? Digam amém. Então eu preparei aqui alguns gráficos e eu vou apresentar um a um. Vamos primeiro ao gráfico do pré-tribulacionismo. Como que seria o pré-tribulacionismo? Mateus, você consegue para mim ir acompanhando aí com a bolinha, fazer uma bolinha aí para ir acompanhando. Eu botei ali uma data, irmãos, que é o ano de 2023. É o ano que nós estamos. Então nós estamos ali em 2023. Quanto tempo vai ter daqui até o arrebatamento da igreja? Nós não sabemos. Pode ser um dia, pode ser um ano, pode ser 10 ou 20 anos. A verdade é que esse período entre, onde está marcado aí, ó, 2023, aí tem um ponto de interrogação, que a gente não sabe exatamente quanto tempo será, até o arrebatamento, esse período nós chamamos de princípio das dores. O que Jesus ensinou do princípio das dores? É o período em que os sinais da sua vinda começam a se manifestar. Começam a haver sinais como guerra, fome, terremotos, pestes, maremotos, apostasia, frieza espiritual e tantas outras coisas que Jesus disse lá em Mateus 24, que são sinais que evidenciam a vinda de Jesus. Portanto, nós estaríamos aí nesse período que nós podemos chamar de princípio das dores. Aí você está vendo aquela setazinha para cima, né, com o nome arrebatamento. Essa é a visão pré-tribulacionista. Significa dizer que nessa visão que você está olhando, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Logo que a igreja sobe, tem a setazinha aí, o Mateus não conseguiu ali a bolinha, mas eu acho que dá para os irmãos acompanhar. Tem essa setazinha subindo, você continua olhando no gráfico que você vai ter aí a grande tribulação. A grande tribulação que será 7 anos, dividida entre 3 anos e meio e 3 anos e meio. Quem compreendeu até aí, diga amém. Vamos olhar agora na setazinha que sobe, que a igreja foi arrebatada, e logo que ela é arrebatada tem uma bolazinha azul acima da seta. Quem está vendo a bolazinha azul aí, diga amém. Aí nós temos um evento que Paulo vai chamar de nossa reunião com Cristo, que também aparece na Bíblia como tribunal de Cristo. É um momento em que Cristo vai se reunir com a igreja para galardoar a igreja. É um momento, nós vamos falar sobre isso mais na frente. Então é um momento em que Cristo vai se reunir com a igreja para galardoar a igreja. Feito essa reunião para galardão da igreja, inicia lá na glória um período que nós vamos encontrar lá em Apocalipse chamado de bodas do Cordeiro. Você está lá em cima, eu estou lá no céu, lá na parte de cima, tá? 7 anos de festa. Então a ideia é de que, enquanto aqui na terra terá 7 anos de grande tribulação, a igreja estará lá na glória com 7 anos de festa. Findados os 7 anos, Jesus vai vir em glória de forma visível. Então na primeira setinha a igreja sobe, na segunda seta Jesus desce, aí está escrito lá, ó, vinda triunfal de Cristo, e a igreja desce com ele. É nesse momento que ele vai vir de forma visível, gloriosa, para estabelecer o seu reino na terra, e a sua igreja viria com ele. Aí seria o final da grande tribulação, quando ele vai prender o anticristo, o falso profeta, lançar no inferno, prender o diabo e estabelecer na terra um reino de 1000 anos, que nós chamamos de reino milenial. Depois desses 1000 anos, aí você está vendo essa setazinha em vermelho ali, ó, esse colchetezinho em vermelho. Depois desses 1000 anos, Satanás será solto, vai tentar a humanidade e vai haver o grande juízo final.
e depois do juízo final, nós temos aí o perfeito estado eterno. Eu não vou ter como entrar nessas partes, não dessa vez. Outra vez, quem sabe a gente pensa sobre isso. Irmãos, facilitou ou complicou esse gráfico? Ajudou? Deu para entender a sequência dos eventos? Isso aí é na visão pré-tribulacionista. Agora vamos ver como seria na visão mid-tribulacionista. Pode passar, Mateus. Na visão mid-tribulacionista, a única coisa que muda é a setazinha com o nome arrebatamento, porque ao invés dela estar no início, ela está na metade da grande tribulação. Portanto, a igreja seria arrebatada na metade da grande tribulação, ela sobe para a glória, ela participa do tribunal de Cristo para a coroação, e a diferença é que a festa lá no céu, em vez de 7 anos, ela seria só 3 anos e meio. A igreja desceria com Cristo e a continuidade do gráfico é igual. Quem entendeu, diga amém. Irmão, espero que esse amém seja verdadeiro. Agora vamos pensar como seria a visão pós-tribulacionista. Na visão pós-tribulacionista, o que muda é que a igreja será arrebatada no final, portanto, uma seta está plenamente ligada com a outra, porque a igreja é arrebatada, ela participa do tribunal de Cristo, ela é glorificada e coroada, e logo ela volta para participar do reino de Cristo na terra. Essa é a visão pós-tribulacionista. E eu agora quero, pode passar, Mateus, quero fazer algumas observações com os irmãos. Primeira observação, que é importante você guardar no seu coração. Primeira observação, as correntes teológicas são apenas formas de interpretação diferentes. Pode voltar para cá. O que isso significa, irmãos? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existe várias afirmações na Bíblia. Não existe na Bíblia várias tribulações, vários arrebatamentos. Não. Esse tema, irmãos, é um tema que ele está muito pulverizado. Ele está presente em vários lugares. E aí, para você conseguir entender, você precisa juntar peças e peças e peças e peças para você conseguir montar. E aí alguns teólogos conseguiram juntar essas peças e montou na cabeça essa ideia do pré-tribulacionismo. Já teve outros que vai juntando peças e diz, não, mas aqui não dá certo, e ele monta essa ideia do mid-tribulacionismo. Aí tem um outro que montou a ideia do pós-tribulacionismo, mas são apenas formas de interpretação. Não existe várias Bíblias, existem vários teólogos, várias formas de interpretar, tá? Então essa é a primeira consideração que vocês precisam fazer. E a gente não pode olhar para a interpretação de um teólogo como se ela fosse uma verdade cristalizada. Pá, bateu o martelo e tal, e não. Isso aqui são recursos didáticos de alguém que caminhou muito e desenhou o caminho para a gente facilitar o nosso entendimento. Segunda observação, essas correntes são aspectos periféricos e não devem se tornar o elemento central na pregação sobre a vinda de Cristo. Então aqui eu quero jogar um balde de água fria em cima daquelas pessoas que alimentam muita expectativa de que o pastor ou o pregador crave. Irmãos, obviamente que eu tenho uma opinião formada, né? Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que isso não deve ser o tema, assim, a nossa preocupação central. E aí, Jesus vem antes da grande tribulação, Jesus vem no meio, ele vem no final, e aí a gente, uma coisa nós sabemos, ele vem. Uma coisa nós sabemos, ele vem. Eu estava ouvindo um pastor falando sobre isso uma certa feita, e ele disse, irmãos, essa questão, se Jesus vem antes, se Jesus vem no meio, se Jesus vem depois, é mais ou menos aquela coisa assim, né? Tem aquela diferença entre pessoas que às vezes gostam de tomar café com leite e outros gostam de tomar leite com café. O fato é que Jesus vai vir, meu irmão. Vocês estão entendendo? Então Jesus vai vir, a igreja deve estar comprometida com o arrebatamento. A igreja deve estar
na esperança do arrebatamento. A igreja deve estar crendo no arrebatamento. Mas as vertentes teológicas que se dividem, elas são importantes da gente estudar, mas não deve ser a nossa preocupação maior. Quem entendeu até aqui, diga amém. Terceira observação: apenas uma vai estar certa. Eu coloquei essas 3 observações aí. A última observação: apenas uma, Netinho, está certa. Não pode as 3 estar certa. E aí, como é que nós vamos saber qual é a certa, pastor? Eu quero saber qual é a certa. Prossiga. Dá a pergunta na tela: qual das 3 é a certa? E aí eu já deixei minha resposta aí, irmãos. Eu não posso lhe garantir qual é a certa, mas posso lhe afirmar no que a nossa igreja crê. Amém? Pastor, e se a nossa igreja estiver crendo errado? Nós vamos ser arrebatados do mesmo jeito. E se a nossa igreja estiver crendo certo? Glória a Deus, porque a nossa igreja crê na vertente que é melhor para a igreja. A nossa igreja crê na vertente que é melhor para a igreja, né? E o que crê a nossa igreja? Eu trouxe para vocês aí um trechozinho da nossa declaração de fé. Eu esqueci foi de colocar a página, mas eu tirei lá da declaração de fé e eu queria ler com vocês. Eu queria ler com vocês em alto e bom som. O que a Assembleia de Deus crê? A Assembleia de Deus crê nisso daqui. Bora lá. 1, 2, 3. Cremos, professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em 2 fases. Ponto. Volta para mim. Por que em 2 fases? Porque numa ele vem sobre as nuvens para arrebatar a igreja, e na outra ele vem visivelmente até a terra para estabelecer o seu reino. Ele vem até as nuvens, arrebata a igreja, 7 anos depois ele vem para estabelecer o seu governo. Portanto, é uma vinda em 2 fases. Volta aí. A primeira é o arrebatamento da igreja antes da grande... Igreja, você está aí? Antes da grande... Então, qual é a visão da Assembleia de Deus? Fala, irmão, vocês estão com medo de falar, só estou ouvindo uma dessa ali. Qual é a visão da Assembleia de Deus? Pré-tribulacionista. Essa é a visão da nossa igreja. Prossiga. Um momento, este em que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, conforme 1 Tessalonicenses 4,17. A segunda fase é a segunda vinda em glória depois da grande tribulação, e visível aos olhos humanos. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1:7. Nessa vinda gloriosa, Jesus retornará com os seus santos arrebatados da terra, na vinda do Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3:13. Irmãos, até aqui está tudo bem, vocês estão me acompanhando? Ficou alguma dúvida? Está dando certo aí, irmã Edna? A irmã Edna disse: pastor, é muito rápido. Não, mas se eu não correr, eu não consigo concluir. Está dando tudo certo? Amém ou não amém? Pronto. Eu quero agora, irmãos, fazer uma síntese aí dos principais acontecimentos escatológicos, na versão pré-tribulacionista. Então, na visão pré-tribulacionista, a sequência dos eventos é essa daqui. Primeiro, princípio das dores. O que é o princípio das dores? É o que nós estamos vivendo hoje. São as evidências, os anúncios da vinda de Cristo. Aquilo que Jesus deixou lá em Mateus 24 como sinais da sua vinda, tá? É importante os irmãos se atentarem, porque lá em Mateus 24 os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, que sinais haverá? Aí eles fazem 2 perguntas numa só. Que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E aí quando Jesus responde, ele responde tudo misturado. Aí a gente precisa ficar tentando separar uma coisa da outra, né? Então, na versão ou na visão
pré-tribulacionista, os eventos se darão assim: princípio das dores, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, grande tribulação, bodas do Cordeiro, vinda triunfal de Cristo, julgamento das nações, reino milenial. Isso. No final do reino milenial, a revolta do diabo e o seu julgamento, o juízo final e o perfeito estado eterno. Essas últimas partes aí nós não comentamos. Eu coloquei novamente aí, Mateus, o gráfico só para relembrar os irmãos e reafirmar a visão pré-tribulacionista, que é a visão que a nossa igreja crê. Os irmãos, dê mais uma olhadazinha aí, ó. Os irmãos estão até batendo foto, pode bater foto aí. Então essa é a visão pré-tribulacionista. Vamos recapturar aí, ó. Conseguiu não, né, Mateus, a bolazinha lá? Nem com o mouse dá para colocar, só a setazinha. Dá não, né? Tudo bem. Opa, dá. Olha aí, ó. Vá lá para o 2023, ó. Porque não tem muito domínio não, ele está... Tudo bem, Mateus, tudo bem, não se atribui não. 2023, aí nós temos o arrebatamento da igreja, a igreja sobe para participar do tribunal de Cristo, 7 anos de festa, a vinda gloriosa de Cristo, triunfal de Cristo, enquanto que aqui na terra vai acontecer 7 anos de grande tribulação. Depois da grande tribulação, da vinda gloriosa de Cristo, o reino milenial, o juízo final e o perfeito estado eterno. Pode passar, Mateus. Eu quero fazer, irmãos, algumas considerações importantes a respeito do arrebatamento da igreja. Pelo menos aqui umas 5. Primeiro lugar, o Espírito Santo desenvolve um papel fundamental na vida da igreja, alimentando-a a respeito do arrebatamento. Então o Espírito Santo desenvolve um papel fundamental na vida da igreja. Tanto é que em Atos capítulo 1, versículos 6 e 8, Jesus disse para os discípulos, quando eles perguntam, Senhor, quando o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E Jesus disse, olha, isso não pertence saber. Não queiram saber disso. Porque são coisas que o Pai reservou para a sua própria excelência. Mas recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Irmãos, o Espírito Santo, ele tem um papel fundamental na igreja. Ele tem um papel fundamental na vida da igreja. Jesus disse, olha, vocês não têm que estar preocupados com o dia, vocês só têm que ter o Espírito Santo. Porque se você tiver o Espírito Santo, ele vai te guiar. Ele vai fazer você esperar o tempo que for preciso. Ele vai testificar no seu coração de que a hora está chegando. Então a igreja, ela precisa estar cheia do Espírito Santo. Ela precisa estar cheia do Espírito Santo. Na parábola das 10 virgens, olha para cá. Na parábola das 10 virgens, Jesus disse que à meia-noite ouviu-se um grito. Alguém gritou, dizendo, eis aí o noivo saía ao seu encontro. No contexto judaico, o casamento se dava de forma muito diferente da nossa. A noiva, quando ela ia casar, ela se reunia com as suas amigas principais, suas principais amigas, e ficavam aguardando o noivo. E o noivo ia até a casa da noiva, pegava ela, trazia num cortejo até a casa dele, aonde era celebrada as bodas. E Jesus usou essa metáfora do casamento judaico para falar da vinda dele, do arrebatamento da igreja. Mas o que é curioso é que lá no texto aparece um sujeito oculto no texto. Ele diz, mas à meia-noite ouviu-se um grito. E a pergunta é, quem gritou? Quem foi essa pessoa que gritou? Em João capítulo 3, Jesus fala de uma figura que era chamada de o amigo do noivo, que é o que depois nós substituímos pelos padrinhos, que é aquela pessoa que é amigo do noivo, que é amiga da noiva, que é uma pessoa da confiança do noivo, que é uma pessoa que
pode ser inclusive o interlocutor do noivo. E normalmente esse amigo do noivo, ele adiantava do cortejo e ia até a casa da noiva para avisar: o noivo está chegando, para dar aquele grito de alerta, dizer: o noivo está chegando. Portanto, Jesus usa essa metáfora para falar da sua vinda. E pensando nesse amigo do noivo, nós podemos pensar na pessoa do Espírito Santo, que é o amigo do noivo, que também é o amigo da noiva, que é quem troca correspondências entre a noiva e o noivo, que é quem traz os presentes do noivo para a noiva e é quem leva a notícia da noiva para o noivo. De acordo com a parábola de Jesus, ser o Espírito Santo essa figura que vai testificar no coração da igreja, dizendo: eis aí o noivo, saí ao seu encontro. Então, eu particularmente defendo a ideia, irmãos, de que a igreja, ela não vai ser pega de surpresa, porque o Espírito Santo vai testificar no coração dos salvos na hora que Jesus vier. Não sei como vai ser, que hora da noite, do dia, mas eu creio assim, que você de repente vai estar lá na sua pia, lavando a louça, e de repente você vai começar a sentir uma alegria, você vai começar a sentir vontade de falar em mistério, você vai sentir o Espírito Santo vai vir no seu coração e vai dizer: o noivo está vindo, o noivo está chegando. Você vai estar lá sentado na cadeira, lá na faculdade, no teu colégio, o professor de filosofia lá dando aula, e de repente o Espírito Santo vai vir, você vai dar uma rajada de línguas estranhas, e o Espírito Santo vai dizer: ele está chegando, eis aí o noivo, sair ao seu encontro. De repente você vai estar dentro do ônibus, não sei, na rua, na igreja, aonde você estiver, o Espírito Santo vai vir no seu coração e vai dizer: chegou a hora. Diga comigo, levantando a sua mão, diga: o Espírito Santo. Diga mais bonito, igreja, diga: o Espírito Santo desenvolve um papel fundamental na vida da igreja, alimentando-a a respeito do arrebatamento. É Ele que ao longo de 2000 anos, Ele vem segurando no coração dos crentes a convicção de que Jesus vai voltar. Desde a primeira geração de crentes, o Espírito Santo vem testificando nos nossos corações que Jesus vai voltar. É Ele que testifica no coração, que não deixa a fé esmorecer, que não deixa você desvanecer. Em Apocalipse 22:17, diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. É o Espírito Santo que planta, que desperta desejo no coração da noiva pela vinda do Senhor. Segunda consideração que eu quero fazer a respeito do arrebatamento: a igreja deve estar mais preocupada em anunciar que Ele vem do que em afirmar quando Ele vem. Isso aqui é importante a gente pensar, porque às vezes, irmão, a gente vê muita gente tentando adivinhar e especular e buscar detalhes, e tem algumas pessoas que enlouquecem com o Apocalipse, porque ele quer saber algumas coisas que são ocultas, que não estão reveladas. Irmão, pastor, quem são as 10 testemunhas? Isso daí, irmão, é fácil da gente responder, porque é só você dizer: eu não sei. Mas tem umas que, irmão, tem gente que fica preocupada às vezes de querer saber alguns detalhes. É importante a gente entender isso. A igreja deve estar mais preocupada em proclamar, em anunciar, em dizer para o mundo, em pregar que Jesus vem. Olha para mim, os pregadores da campanha, irmão Ricardo, e os irmãos que pregam na campanha, obreiros, pregadores da igreja, vocês que testificam do evangelho, preguem ao mundo e diga que Jesus vai voltar. Precisamos, irmãos, estar comprometidos com essa pregação e anunciar a vinda de Jesus. E isso é mais importante, anunciar que Ele vem, do que afirmar quando Ele vem. Terceiro lugar, terceira consideração que eu quero fazer: independente de qual corrente esteja certa, o arrebatamento acontecerá de forma repentina
e surpreenderá a muitos. Independente de quem esteja certo, todos os textos que nós lemos na Bíblia a respeito do arrebatamento da igreja é que ele vai ser de forma repentina. A Bíblia diz que ele virá num abrir e fechar de olhos. Jesus disse que era como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Você já viu um relâmpago em uma velocidade? Jesus disse que ele viria como um ladrão na noite, de forma repentina, ao momento em que muitos não esperam. A Bíblia fala isso em diversos momentos. Portanto, o que nós devemos ter em mente quando falamos da vinda do Senhor? O que Jesus mais nos advertiu? E o que ele mais nos advertiu foi: estejam vigilantes, estejam prontos, vigiai, porque vocês não sabem a hora. Estejam vigilantes. Irmão, se tem uma coisa que a igreja deve estar preocupada, não é se ele vem antes, no meio ou depois da grande tribulação. O que a igreja deve estar preocupada é se nossas vestes estão brancas e nós estamos prontos e aguardando a vinda de Jesus. Aguardar a vinda de Jesus em vigilância e santidade. Quarto lugar, a preocupação mais prudente em relação ao arrebatamento é com a nossa condição espiritual. Essa é a preocupação mais prudente. Como é que está a minha vida? Eu estou pronto. Eu abordei duas jovens agora no domingo desses. Elas são daqui desde criança, mas tiveram alguns percalços. Estão vindo com frequência, mas não ajeitaram o passo ainda, né? E eu cumprimentei elas ali na porta. Perguntei se estava tudo bem. Se está tudo bem, vocês estão preparadas para ir morar no céu? Aquele jeitinho assim. Eu disse: pois é, Jesus está voltando. E eu pergunto: você está preparado? Está pronto? Está pronto? Quinto lugar, a igreja deve amar. Não quero que você diga comigo. A igreja deve amar. Tá, eu estou ouvindo nada, eu estou moquinho esses dias. Diga bem bonito assim, diga: a igreja deve amar e desejar esse dia. Agora, irmãos, eu quero trabalhar com vocês esses dois textos. Põe aí, pode continuar. Eu quero trabalhar com vocês esses dois textos. Pode passar o slide. 2 Timóteo 4:8 diz assim: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que... Ministério de Louvor, venha para cá, por favor. A todos os que... Igreja, olhe para mim, olhe para mim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sentem, sejamos honestos, vocês sentem que a igreja brasileira do século 21 ama a vinda de Jesus? Vocês acham que a nossa igreja, essa igreja que nós conhecemos hoje, ela ama a vinda de Jesus? Vocês acham que nós amamos a vinda de Jesus? Sim. Irmãos, olhe para mim. Até os anos 90, quase tudo que era de congresso na igreja, os temas eram sobre a vinda de Jesus. Canta os hinos da harpa e você vai ver que a maioria era falando sobre a vinda de Jesus. Era desejando conhecer Sião. Ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Você vê que o coração dos crentes não pensava noutra coisa senão na vinda de Jesus. As pregações eram sobre a vinda de Jesus. Hoje, irmão, pouco se vê pregar sobre a vinda de Jesus. Os louvores é só sabor de mel. Quem te viu por baixo vai te ver por cima. A sua vitória vai ser grande. O desejo de prosperidade, a teologia da prosperidade invadiu os nossos púlpitos e contaminou a nossa teologia, a nossa pregação e os nossos repertórios e o nosso coração. A grande maioria do nosso povo tem medo da vinda de Jesus, irmão. É ou não é verdade? A grande maioria tem medo da vinda de Jesus. E eu estou dizendo para vocês, que a igreja deve amar. Diga comigo, a igreja deve amar
e desejar a vinda de Jesus. Põe de novo para a gente ler. Eu queria que vocês ficassem de pé, para dar a impressão que está terminando. Eu quero que vocês leiam de novo Apocalipse 22 e 17. Todos juntos, em alto e bom som. 1, 2, 3. Tá desencontrado, tá desencontrado. Bora lá, todo mundo junto. 1, 2, 3. O Espírito E a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber da graça da água da vida. Ó, o Espírito e a noiva dizem. Vem. Você nota que há uma expressão de desejo. Você tem uma igreja que está junto do Espírito Santo dizendo assim: venha logo, Jesus. Vem logo, Jesus. Vem logo, Jesus. Meus irmãos, eu tenho mais um slide que eu queria mostrar para vocês, para a gente orar e terminar cantando esse refrão. Quais são os propósitos da vinda de Jesus? Primeiro propósito: glorificar a igreja. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 e 54, que é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, aquilo que é mortal da imortalidade. Irmãos, a igreja não pode herdar o reino de Deus em carne e osso. Paulo diz que carne e sangue não herda o reino de Deus. A igreja vai ser arrebatada para ser glorificada, receber um corpo glorioso. Segundo lugar, para ressuscitar os mortos em Cristo. Aí tem aí 1 Coríntios 15, 50 e 54, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 16, quando ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos transformados e juntos seremos arrebatados. Terceiro lugar, para galardoar a igreja. Eu gostaria de ter ficado um pouquinho mais de tempo para me falar sobre isso, do tribunal de Cristo, do nosso encontro com Ele, nos áreas onde nós seremos galardoados. Mas tem esses dois textos aí, de 2 Coríntios 5 e 10, 1 Coríntios 3 e 12. Leiam em casa, deixar de dever de casa para vocês. E em quarto lugar, para guardar a igreja. Diga comigo, eu preciso dizer isso aqui, diga comigo, para guardar a igreja. Meus irmãos, pode voltar lá. Em 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 32, que é aquele texto da Santa Ceia, Paulo diz que quando nós somos repreendidos pelo Senhor, é para não sermos condenados com diga assim comigo, levantando a sua mão, diga assim: eu creio que não serei condenado com o mundo. Meus irmãos, então um dos propósitos do arrebatamento da igreja é que ela não participe pelo cálice da ira de Deus que será derramado sobre a terra na grande tribulação. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10, o Senhor diz assim: pelo que guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir para tentar o mundo inteiro. Diga comigo, o arrebatamento da igreja é para guardar a igreja. Agora sim, Mateus, você põe para a gente terminar com esse slide aí que eu botei. A conclusão, na verdade, é um texto bíblico. 1 João 3,3. Toda a igreja em alto e bom som. 1, 2, 3. Todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Próximo. Não, eu botei bem grandão exclamado, para você ler bem bonito.